Se você não se atentar a 6 pontos que eu vou colocar na tela, eu te garanto que em menos de um ano você vai estar fora do mercado financeiro. Se você quer saber como evitar e viver do mercado financeiro, assista esse vídeo até o final. Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta depois de uma viagem nesse inverno maravilhoso aqui de Santa Catarina. Aquela fogueira faz parte, né? Dei aquela refrescada na memória, eu dei aquela refrescada na cabeça, na rotina, porque a gente sabe que a rotina de quem tem alta performance, ela sim, algumas vezes é estressante. Então, fui lá, relaxei com a família e agora estou de volta com tudo aqui para mais uma semana de vídeos no canal aqui para vocês. Então, eu fiquei pensando, enquanto eu estava lá, porque muitas pessoas fracassam. Chega pessoas todo dia no meu direct falando: Lucas, me ajuda porque eu não aguento mais. Eu tento de tudo para operar. Eu tenho uma paixão pelo mercado financeiro, mas em algum ponto eu estou errando. Me ajuda. Aí, eu, depois de conversar com diversas pessoas, eu identifiquei alguns pontos comuns. E esses pontos eu vou trazer no vídeo para vocês aqui. Então, a primeira pergunta: por que a maioria das pessoas fracassam? Muita gente vai falar, porque elas simplesmente desistem porque elas não deram tempo ao tempo. No contexto maravilhoso, seria verdade. As pessoas desistem antes do tempo, as pessoas não persistem até dar certo. Pode ser que sim, em algumas coisas da vida realmente as pessoas fracassam porque desistem antes da hora. Mas, poxa, eu já vi pessoas com 6 anos, 8 anos, tentando viver de mercado e não conseguindo. Então eu identifiquei que não é falta de persistência, realmente não é falta de persistência. E eu fui olhar a fundo e eu coletei algumas informações que eu quero trazer nesse vídeo para você, tá? Então, a primeira coisa que eu identifico e como você pode evitar. Por que a maioria das pessoas fracassam? A primeira delas, eu te garanto que não é gerenciamento de risco. É falta de visão estratégica do mercado. Lucas, muitas vezes você já falou isso e eu vou continuar batendo nessa tecla sim. Tem uma pessoa que ela estava olhando só ondas de Elliott 4 anos. Eu falei, cara, tá errado, o mercado não se move só por ondas de Elliott, tá? O mercado se move por diversos outros motivos. Então, a falta de visão estratégica de mercado faz sim as pessoas, tá, fracassar no mercado financeiro, fracassar no dólar. Se você não entende o mínimo, o básico de macroeconomia simples, lei de oferta e demanda, cara, simples. As pessoas não sabem responder a lei de oferta e demanda, não sabem, tá? Microeconomia, vamos lá. Microeconomia. As pessoas não sabem também olhar o país que ela está operando com uma lupa e ter uma visão ali de tendências de inflação, tendências de crescimento ou de desaceleração. As pessoas não sabem olhar isso, tá? E isso daqui é o básico para você operar qualquer ativo do mercado financeiro. Macro e microeconomia é o básico, tá? Fora as características técnicas do ativo que você vai operar, que eu também vou falar por aqui. Então, se você quer aprender de macroeconomia, tá? Macro e faltou um O aqui, ó. Economia, macroeconomia, lei de oferta e demanda. Você precisa saber também. Cara, vamos pegar aqui, política econômica, política fiscal, política fiscal. Isso tudo dentro do macro e micro, tá? Eu não vou separar do jeito detalhado para vocês, é para o vídeo ser rápido e de fácil entendimento. Macroeconomia, política fiscal, política cambial, para quem opera dólar também seria interessante.
Isso daqui, para mim, é o básico, porque é onde você começa a tomar direções. Inclusive, eu estava comentando com um mentorado meu que o mercado ele não tem lado político, a não ser na época das eleições. Fora isso, se o político que está no poder, independente de qual seja, começar a falar coisas que vão agradar o mercado vai refletir preço. Tanto é que aconteceu agora do pacote fiscal ter saído de 25 bi e o dólar deu uma boa arrefecida. E dias antes ele subiu aí 6% e vocês viram ele subindo igual louco e ninguém entendia nada. Então, cara, o mercado ele tem lado político só ali perto da eleição. Por que eu falo isso? Porque de 4 Porque em 4 anos existe uma troca de governo, em teoria, a não ser a reeleição. E o que o mercado olha através disso? Se o próximo governo será um governo expansionista ou contracionista. Lucas, eu nunca vi o termo expansionista ou contracionista, né? A língua deu uma enrolada aqui. Cara, isso daqui é o básico. Se você não entende o básico, você está errando feio, de verdade. Você está se enquadrando aqui, porque a maioria das pessoas fracassam. E eu te garanto que se você não começar a estudar isso hoje, em 6 meses, ou até menos, dependendo da falta de gerenciamento de risco que você tem, você vai quebrar e o mercado vai te tirar. Aí você vai de novo falar, eu vou tentar mais uma vez e continua insistindo no erro, tá? Então, vamos voltar à lógica aqui. Macroeconomia, estamos falando de algumas coisas aqui, de macro, de microeconomia. Agora vamos falar também da falta de disciplina. Quantas vezes, cara, a gente tem falado disso? De falta de disciplina. Vou mover aqui. Falta de disciplina. Quantos de vocês já estoparam no mercado por justamente não ter disciplina ou segurar uma operação ruim, tá? E acabaram estourando o dia, a semana e o mês. Então a falta de disciplina também é o motivo principal para mim. Estamos na primeira, segunda, agora a terceira parte, que é o terceiro pilar que eu gosto de falar muito. Falta de preparo financeiro, pessoal. Infelizmente, é uma verdade que a gente precisa conversar nesse vídeo. Tá? A gente precisa conversar sério disso. Chegar até aqui um pouquinho mais para frente. Cara, não adianta você querer sustentar a tua família de mercado querendo fazer 100 reais no dia. Desculpa. Vai ter dia que você vai errar, vai ter dia que você não vai fazer nada, tem dia que você vai ser muito negativo, porque você não tem disciplina. E o mercado que você escolher operar, a maioria vai escolher dólar ou mini índice, não tem preparo financeiro. Se você não tem pelo menos 2, 3 mil reais para operar um mini contrato, de verdade você está fadado a perder todo esse dinheiro suado da tua família no mercado. Não adianta vir para o mercado querendo fazer milagre. Eu já fui essa pessoa de falar, não, comigo vai ser diferente, e adivinha o que aconteceu? Não foi diferente comigo, tá? Então, se prepara. Se você quer viver de mercado, se você quer realmente colocar isso como prioridade na sua vida, ser um trader full time, se programa. Tenha preparo financeiro para isso. Você quer, por exemplo, sair de um trabalho porque está infeliz e quer operar o mercado? Cara, tua família em primeiro lugar. De verdade. Coloca 6 meses até 8 meses de reserva de emergência, tá? Para o dinheiro, para o sustento da tua família tá garantido. Pelo amor de Deus, não venha para o mercado sem preparação financeira para isso. Lucas, mas eu entendo. Beleza. Se esse vídeo te chamou a atenção, é porque você está errando em alguma coisa ainda.
Então não venha para o mercado querer fazer milagre. Não venha querer fazer milagre para o mercado. Tenha preparo, a não ser que você tenha um conhecimento muito, muito aprofundado e por algum motivo está voltando agora. Aí sim. Mas a maioria que eu converso não tem conhecimento e não tem preparo. Então, cara, são elementos perfeitos para acontecer uma catástrofe, que é falta de preparo e falta de conhecimento. Se você tem um conhecimento, o preparo financeiro com o mínimo você consegue fazer o mínimo, mas você vai escalando. Agora, se você não tem essa balança está pesando mais para um lado para o outro, vai dar ruim. Tem que falar isso para vocês aqui no vídeo. E passa dessa fase de ser o sonhador, tá? Não quer dizer que é para você desistir dos seus sonhos de viver do mercado, mas passa dessa fase de sonhador e coloca o pé no chão. Coloca o pé no chão. Lucas, eu quero muito viver de mercado. Então estuda o que é o correto que eu estou trazendo aqui para você e depois vá se preparar financeiramente, tá? Então, a falta de preparo financeiro, muitas vezes as pessoas acham que é problema psicológico, mas é falta de preparo financeiro que faz o psicológico dela agir contra ela. Porque, por exemplo, você tem R$ 1.000 na conta, você perdeu 5 centavos. Isso vai te doer? R$ 1 vai te doer? Não vai. Você vai falar, tranquilo. E agora, você tem R$ 1.000 na conta, você perde 200, 300 em dias seguidos. Aí você começa a falar, caraca, tá pesando no psicológico. Então, de verdade, se prepara para o teu psicológico não agir contra você no mercado. Porque se você tiver R$ 5.000 na conta e perder 50, vai doer? Provavelmente sim, porque ainda é pouco. Você vai perder ali 1%, estou correto? 1% do capital no dia, para buscar 2, 3, dependendo do dia. Mas, cara, R$ 50 para 5.000 não é tanto assim, não vai pesar tanto na cabeça. Mas 5.000, se você perder 2.000, você... entendeu? É desse jeito que funciona. Então, o psicológico, para mim, que as pessoas falam, meu problema é psicológico, é justamente por estar se alavancando demais e não tem preparo financeiro, tá? Então, vamos lá. Gerenciamento de risco, que é o mais importante. Pera. Então, vamos apagar aqui e vamos falar nesse tópico, gerenciamento de risco. Opa, tá complicado escrever hoje, hein? Gerenciamento de risco, tá? Então, não basta você ter todo o conhecimento, ter a disciplina correta, ter o dinheiro que for, se você não tiver um gerenciamento de risco positivo, tá? Então, estamos no primeiro, segundo, terceiro, quarto pilar aqui para a gente conversar, beleza? Então, vamos lá. Gerenciamento de risco. Matematicamente, cara, 1 para 1 seria aceitável, mas tem as taxas, tem os emolumentos. Ah, Lucas, tem o imposto de renda. Beleza, já não se torna 1 para 1, né? Só deixa essa observação para você. Mas 2 para 1, 3 para 1 seria interessante. Aí sim a matemática começa a fazer sentido para ti. De 2 para 1, 3 para 1. Beleza, ok. Lucas, hoje é dia de surfar o mercado, cara. Então surfa que você vai aumentar muito a tua probabilidade de ganhar um dia a mais. A minha cabeça pensa assim, se eu estopar 3, 4, 5 vezes no dia, eu volto amanhã, tranquilo, não tem problema. Mas o dia que é para você fazer dinheiro, você teoricamente aumenta seu tempo de vida no mercado, tá? Então, por isso que eu falo, scalp é a pior coisa para fazer, porque quando você toma um stop, você perde 3, 4, 5 operações boas que você fez. Mas quando você pega uma operação longa e deixa ela correr, você recupera todos os stops curtos e controlados que você fez e ainda o risco retorna positivo. Então, para mim é interessante trabalhar o mercado em tendência por causa do macro, tá? Então, é o que eu faço. Gerenciamento de risco. Na verdade, daqui tem que ficar para baixo, né? A gente está falando do gerenciamento de risco. Aí, beleza. O quinto pilar que eu gosto de falar. A gente já falou da disciplina, falta de preparo financeiro. O próximo que eu quero falar com você, adivinha qual que é? Só adivinha. Cara, se você pensou de eu falar do dólar, você vai ouvir falar dele o tempo todo
que é um mercado que muitas pessoas gostam de operar e eu também gosto de operar, tá? Mas se você não tiver, ó, aqui, ó, visão estratégica, agora a gente vai falar de conhecimento técnico, tá? Conhecimento técnico do ativo. A gente vai falar do dólar aqui, tá? Lucas, eu opero só análise técnica. Cara, vamos lá. Análise técnica. Tô tirando os acentos aqui, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. Análise técnica. Se tivesse como deixar vermelho aqui, seria maravilhoso. Ah, tem, legal. Análise técnica. Errado. Do jeito que te ensino, né? Tape reading. Também esqueça tape reading. Setupzinho. Esqueça setup. Então muitas pessoas vêm, eu opero só análise técnica, eu opero só tape, eu tenho setupzinho. Cara, esquece isso. Agora vamos colocar os pontos positivos aqui. Vamos lá. Estudar a estrutura do dólar. Beleza. Como operar? DDI. Como saber que o DDI afeta o FRC? Inclusive, tem vídeo no canal falando sobre o FRC, que muita gente não te conta, mas eu abri a boca e falei sobre o cupom cambial. Muita gente te cobra para falar sobre isso e eu simplesmente fui lá e falei. Aqui tem que ficar em verde, né? A gente começou a falar do certo, do correto agora. FRC, bom. FRP0, deixar tudo em minúsculo para ficar bom. FRP 0 e FRP 1. Vamos lá, aí. Outra coisa que você precisa olhar muito no dólar, tá? Os hedgers. Opa, tem que deixar tudo em maiúsculo. Hedgers. Os hedgers, a gente tem que olhar os hedgers, sim, tá? E os hedgers, cara, os hedgers, eles são muito importantes porque não diretamente eles fazem preço, né? Mas é interessante você olhar a posição desses caras, porque existem algumas regiões que sim, você vai conseguir ter uma noção onde eles vão atuar pelo dólar sintético, inclusive. Lucas, eu não sei o que é dólar sintético, tô vendo. Dólar sintético. Tô vendo, cara. Isso daqui são as famosas red flags que vocês gostam de falar por aí, né? Então, se você não começar a olhar para isso, para esses pilares, né, para esses princípios, eu gosto de chamar de princípios, porque princípios são imutáveis, né? Você, em 6 meses, eu te garanto que tu vai quebrar a conta e vai tentar de novo, de novo, de novo, e nunca enxergar o problema, e eu tô trazendo aqui para você a solução, tá? Então, vamos lá. Você não entende de FRP, de DDI, vamos falar também do DR1. Muita gente não sabe olhar o DR1 e como operar a Petax mensal, tá? Não fazem a mínima ideia de como operar isso. Então, cara, são os melhores dias para você operar assim disparado no mês. Muitas pessoas também não sabem. Eu vou ter que colocar aqui a macroeconomia de novo aplicada ao dólar, tá? Eu vou deixar tudo em maiúsculo, estou sendo teimoso. Macro aplicada. A macro aplicada ao dólar. Vamos lá, influência chinesa no dólar futuro. Influência chinesa do dólar futuro. Tem gente que nem sonha em saber que existe isso, mas tem. Vamos voltar aqui que eu me empolguei. Dólar sintético não, dólar, né, meu filho? Dólar sintético. Me empolguei aqui. Não sabe olhar. Vamos pegar aqui. Os principais produtos exportados. Eita.
principais produtos. Vamos vir para o canto. Não, aí eu vou colocar aqui, principais produtos dos headers. A gente vai colocar, cara, as commodities são muito... As commodities, tá? As commodities, muita gente não sabe quais as commodities. As safras dessas commodities, época da safra. Época da safra. E com a época da safra, o que que acontece? Sabe me dizer o que que acontece quando tem safra, entre safra? Vamos lá. Não sabe olhar um fluxo cambial. Sabe olhar o fluxo no tape reading, que muitas vezes não serve para nada, mas não sabe olhar um fluxo cambial, que esse sim faz preço real no dólar e você não sabe olhar, né? Um fluxo cambial. Inclusive, eu vou ter que falar uma coisa muito interessante, ó, segredo nosso aqui, tá? Você sabe por que o dólar também, além do fiscal, ali no mês 6, ele começou a subir bastante? Sabe me dizer? Não sabe, né? Sabia! Cara, as empresas com sede no exterior, as empresas com sede no exterior e tem filiais, né, Lucas? Filiais no Brasil. Vamos lá. Estilo, tarefa, aqui, né? Fluxo cambial. Então, é desse lado aqui, ó, tá? Vou explicar isso aqui melhor para você. Opa. Bom, sumiu para algum lado, que eu não sei para onde foi. Aqui veio para cá. Eu tenho que trazer para cá. Não adianta não. Aí, melhorou. As empresas com sede no exterior e têm filiais no Brasil, o que que elas precisam fazer? Se você tem uma filial aqui no Brasil, você precisa mandar todo o lucro operacional, a apuração do semestre, para sua sede lá no exterior. E adivinha como é que você faz para mandar essas apurações do DSR? Eu acho que era assim mesmo que o pessoal fala, né? Vamos ver se é assim mesmo. Pera aí. DRE, tá? Demonstrativos de resultados, tá? O que que acontece, cara? As empresas, elas precisam apurar o lucro semestral, tá? Resultado semestral. E precisam mandar a parte do lucro para suas sedes no exterior. E você precisa comprar dólares para isso, né, meu filho? Você precisa comprar dólar para mandar esse lucro lá para fora. E volta no princípio aqui de fluxo cambial e também de, vamos lá, de oferta e demanda. Adivinha por quê? Muita gente procurando um ativo e ele com pouca liquidez, ele é um ativo escasso, o preço tende a aumentar. Então o dólar subiu por conta desses dois fatores aqui. E você não sabe olhar um fluxo cambial, você não sabe por que existe isso. E também pegando aqui as commodities, a época da safra, aonde existe o adiantamento. Eita, esse caps lock tem que ficar travado hoje, hein? Adiantamento de você vai adiantar, tá? Peraí que ficou cortando aqui, ó. Adiantamento de recebíveis em moeda estrangeira. Por parte de quem? Por parte dos produtores e bancos. O banco, ele adianta esses recebíveis para os produtores, tá? E quando você vai ver isso daqui acontecendo? Aí já é tema para o próximo vídeo. Mas você tem que ficar de olho nisso nas épocas que tem, sim, uma enxurrada de commodity. Então você tem que ficar de olho sim, quando tem uma enxurrada de
dólar ou a falta dele no mercado, tá? Então fica a dica para vocês aí. Você não sabe olhar um fluxo cambial, você não sabe olhar as taxas da B3 que os players praticam, você não sabe o efeito de um cupom do cupom, não é cupom cambial não, tá? Cupom é diferente de cupom. Muita gente confunde isso daqui também. Cupom e cupom, tá? Um é Comitê de Política Monetária e o outro é o cupom do cupom cambial, enfim. Então você não sabe olhar o efeito de uma reunião do cupom que é de 45 em 45 dias, tá? Você não sabe olhar também uma coisa interessante, a curvatura da curva de juros e a influência no dólar. Esquece, cara. Você realmente vai ficar procurando viver de mercado de forma errada. Realmente você vai ficar procurando. São os principais pontos que eu olho. O outro pilar do gerenciamento de risco. Daí sim, quando você tem tudo isso daqui somado, é aí sim que elas desistem antes do tempo correto. Lucas, ser trader vale a pena? Sim, vale a pena. Mas, cara, se você não pegou pelo menos um ciclo econômico na tua carreira como trader, que é de 4 anos, tá? Um ciclo econômico, geralmente é isso, você está muito, como eu posso dizer, cru ainda de informação. Você tem que estudar todo dia. Lucas, são 4 anos. Sim, é uma faculdade. 4 anos é uma faculdade. Mas você já pegou uma mudança de ciclo econômico para outro. Então você começa a entender que esses ciclos eles se repetem, e você entra em outro ciclo e você fala, opa, eu já vi isso antes. Então você sabe como agir. Você sabe como agir no mercado quando existe essa diferença e essa mudança de ciclo econômico que vai acontecer. Mas as pessoas elas desistem porque não entendem disso daqui, tá? Então acha que tudo é culpa do mercado, mas ela mesmo não sabe o que estudar, não sabe o que fazer, tá? E se você acha que você vai ficar rico para a noite, desculpa, você não vai. Existem processos, existem muitos estudos, existe trabalho duro, tá? Essa vida que te informaram aí de operar na piscina, ganhar seu dinheiro fácil, desculpa, não é assim. Mas se você está disposto a pagar o preço da forma correta, eu te garanto que a tua vida vai ser muito, muito confortável. Isso eu não falo da boca para fora, tá? E se você ainda está assistindo esse vídeo com mais de 20 minutos de duração, é porque algo te faz persistir no mercado. E eu admiro pessoas assim. Pessoas que não desistem antes do tempo, pessoas que gostam de estudar, pessoas que fazem de tudo para dar uma vida boa para suas famílias. E para você, estou olhando no teu olho aqui agora, eu tenho um convite para te fazer. Me manda uma mensagem no direct do Instagram, me fala qual a tua dificuldade hoje, o que está te impedindo de crescer. Às vezes é falta de um conhecimento específico, às vezes é só um ajuste que eu fui ali e troquei uma ideia com você, bati um papo, te dei um diagnóstico de realmente do que precisa fazer. Quantas pessoas eu cheguei e falei assim, cara, você está pronto, só está te faltando isso aqui para você viver de mercado. Se você tem alguma dificuldade, vamos conversar que eu vou te dar um diagnóstico do que precisa ser feito, tá? Para destravar de fato a tua evolução no mercado e você viver disso, tá certo? Então, conta comigo, me chama lá e não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir e comentar também, tá certo? Um abraço!